Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Lá você encontra tudo relacionado à espiritualidade sobre nossa mística franciscana secular e também tudo relacionado ao franciscanismo, também sobre nosso pai seráfico, fundador da grande família franciscana, São Francisco de Assis. Buscamos informar, atualizar, contar histórias, testemunhos de santos, biografias, curiosidades, tudo relacionado à mística franciscana. E você que é leigo, você que é do clero secular, solteiro, casado, viúvo, em que situação você se encontra? Está querendo experimentar, beber da mística franciscana, experimentar Cristo aos passos de Francisco de Assis, nessa escola de espiritualidade franciscana? Venha nos conhecer na Ordem Franciscana Secular. Praticamente em todas as cidades, ou pelo menos nas grandes cidades, nas capitais do mundo inteiro, você encontra 2 ou 3 fraternidades. Essa fraternidade, essa ordem que tem mais de 800 anos, fundada pelo nosso pai seráfico e fundador São Francisco de Assis. E para nos encontrar na mídia digital, basta botar no Google Partilha Franciscana e você lá nos encontra. Temos grupo e página no Facebook, temos esse perfil no Instagram, temos um blog, temos um canal no YouTube e é fácil de você nos encontrar. Acesse e beba dessa espiritualidade. Hoje vamos dar continuidade sobre a biografia de São Francisco de Assis nessa acolhida franciscana, segundo Tomás de Celano. Nela, o último capítulo que lemos juntos foi o capítulo 26. E hoje vamos para o capítulo 27. O capítulo 27 é mais extenso, mas creio que vamos concluir ainda hoje e logo concluiremos todo esse livro, toda a biografia de Francisco, que são 30 capítulos. Então vamos lá. O título é o seguinte: da clareza e firmeza do pensamento de São Francisco, de sua pregação diante do Senhor Papa Honório e como confiou a si mesmo e a seus irmãos nas mãos do Senhor Ugolino, bispo de Ostia, que é uma cidade lá da Itália. Então vamos lá. O varão de Deus, Francisco, tinha aprendido a buscar não os seus interesses, mas o que lhe parece servir melhor à salvação dos outros. Acima de tudo, porém, desejava aniquilar-se para estar com Cristo. Por isso, seu esforço maior era manter-se livre de todas as coisas que estão no mundo, para que seu pensamento não tivesse a serenidade perturbada por uma hora sequer de contágio com essa poeira. Tornou-se sensível a todo ruído exterior e se empenhou com toda a sua força a dominar os sentidos e coibir as paixões, entregando-se unicamente a Deus. Tinha sua morada nas fendas das rochas e nas cavidades dos penhascos. Com uma verdadeira devoção, recolhia-se em casas abandonadas e em todos esvaziada de si mesmo. Residia por mais tempo na chegada do Salvador. Olha só. Procurava frequentemente os lugares desertos para poder dirigir-se de toda a alma a Deus, mas quando o tempo lhe parecia oportuno, não tinha preguiça de se pôr em atividade e de cuidar com a boa vontade da salvação do próximo. Seu porto seguro era a oração, que não era curta e nem vazia ou presunçosa, mas demorada, cheio de devoção e tranquila na humildade. Se começava à tarde, mal a podia acabar pela manhã. Andando, sentado, comendo ou bebendo, estava entregue à oração. Gostava de passar a noite rezando, sozinho em igrejas abandonadas e construídas em lugares desertos, onde, com a proteção da graça de Deus, venceu muitos temores e muitas angústias.
lutava corpo a corpo com o demônio, porque nesses lugares não só o tentava interiormente, mas também procurava desanimá-lo com abalos e estardalhaços exteriores. Mas o valente soldado... Olá, santuário do Pai Eterno, paz e bem. Vamos lá, continuar. O valente soldado de Cristo sabia que o seu Senhor tinha todo o poder e não cedia aos amedrontamentos, dizendo em seu coração: malvadas armas de tua malícia, não me podem ferir mais aqui do que se estivéssemos em público, na frente de todo mundo. Na verdade, ele era muito constante em tudo e só queria fazer o que era de Deus, pregando frequentemente a palavra de Deus às milhares de pessoas. Tinha tanta segurança como se estivessem conversando com um companheiro. Olhava a maior das multidões como se fosse numa só pessoa e falava a cada pessoa com todo o fervor, como se fosse uma multidão. A segurança que tinha para falar era resultado de sua pureza de coração, pois mesmo sem se preparar, falava coisas admiráveis que ninguém jamais tinha ouvido. Se diante do povo reunido não se lembrava do que tinha preparado e não sabia falar de outra coisa, confessava candidamente que tinha preparado muitas coisas e não estava conseguindo lembrar-se de nada. De repente enchia-se de tanta eloquência que deixava admirados os ouvintes. Mas houve ocasiões que não conseguia dizer nada. Deu a benção e só com isso despediu o povo com a melhor das pregações. Pronto, vou dar uma pausa, né? Nesse primeiro momento, a gente vê o Francisco recluso, o Francisco que se retirava para locais desertos, para locais totalmente distante do barulho das pessoas, no total isolamento, porque ele queria ser preenchido somente, totalmente por Deus. E diante dessa situação, ele passava horas e horas no profundo silêncio, dias, semanas. Muitas das vezes, seus companheiros, principalmente Frei Leão, sabendo desses momentos de pura contemplação de Francisco, ele ia 1 ou 2 vezes ao dia, distante, no local já combinado, levar pão e água, pois sabia que seu pai, seráfico, estava em profunda contemplação com Deus. E ele tinha essa necessidade de ter esses momentos. Diariamente, durante o dia, quando ele não estava em missão, estava em oração. Francisco era uma pessoa que buscava estar 24 horas com Cristo. O amor dele, o zelo dele era fora do comum. Ele era um homem místico. Ele não era mais uma simples pessoa, ele era um profundo místico. Mas ele buscava isso no fundo de sua alma, com todo o desejo que o ser humano possa ter. Ele buscava estar em comunhão com Deus. E fala no texto que ele era muito tentado. Não é fácil para um ser humano passar horas e horas focado só numa coisa. Mas não é uma coisa. É a totalidade de todas as coisas. É Deus que estamos falando. Mas na sua humanidade existiu a fome, existiu o desânimo, existia o sono, existia a preguiça, existiam os desejos. Aí sim, muitas das vezes na resistência ele era espancado pelo demônio. Esse demônio não é um bicho com chifres que estava ali ao seu redor, mas a própria sua natureza humana, a natureza animal, que ele precisou adestrar, que ele precisou conquistar, adestrar e botar no capricho. Ele, já próximo de morrer, ele reconheceu que ele exigiu demais desse animal humano. Ele exigiu demais nas orações, nos jejuns. Ele exigiu demais nas suas mortificações.
Mas ele via que isso era necessário, porque ele tinha um zelo profundo por Deus e queria manter-se mais puro possível que um ser humano possa conquistar com seu esforço. E ele passava horas e horas em profundas orações. E aqui fala também que quando ele saía para pregar, ele tinha uma profunda segurança no que falava. Por que ele tinha essa profunda segurança? Porque ele vivenciava, ele experimentava Deus. Ele não estava só no campo das ideias, no campo da emoção, no campo da imaginação. Era algo concreto em sua vida. E da mesma forma que Deus pode se tornar concreto na vida de Francisco, se tornou, pode se tornar também concreto em nossa vida. Isso vai depender do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso foco. E fala uma coisa aqui muito interessante também sobre Francisco, que ele buscava a Deus sem querer nada em troca. Era uma entrega por puro amor, sem se preocupar com consequências. Muitas das vezes o cristianismo de hoje peca, né, principalmente da teologia da prosperidade. Buscar a Deus para conseguir êxito no mundo, crescer financeiramente, se tornar rico, de ter uma vida boa, luxuosa, confortável. Claro que todo ser humano precisa ter uma dignidade para viver. Claro. Mas quando a gente busca essa troca ou caprichos por pura vaidade, esvazia totalmente a essência do cristianismo. Né? Para a gente basta o necessário para a nossa dignidade. Basta isso. Então, vamos dar continuidade à leitura do texto. Uma vez teve que ir a Roma por causa da ordem e sentia muita vontade de falar diante do Papa Honório e dos veneráveis cardeais. Sabendo disso, Dom Ungolino, o glorioso bispo de Ostia, que tinha uma espécie de amizade pelo santo de Deus, ficou cheio de temor e de alegria, porque admirava o fervor do santo. Mas também sabia como ele era simples. Apesar disso, confiando numa misericórdia do Todo-Poderoso, que no tempo de necessidade nunca falta aos que o veneram com piedade, apresentou-se ao Papa em eminentíssimo cardeais. Olá, paz e bem. Oremo porta coeli e Madre Vitória. Paz e bem. Então vamos lá. Diante dos importantes príncipes, o santo pediu licença e a bênção e começou a falar com toda a sua intrepidez. Falava com tanta animação que, não se podendo conter de alegria, dizia as palavras com a boca e movia os pés como se estivesse dançando. Não com malícia, mas ardendo no fogo do amor de Deus. Por isso não provocou risadas, mas arrancou pranto de dor. De fato, admirado pela graça de Deus e a segurança desse homem, muitos deles ficaram compungidos do coração. Entretanto, receosos, o venerável bispo de Ostia rezava fervorosamente ao Senhor para que a simplicidade do santo homem não fosse desprezada, porque isso resultaria em desonra para ele, que tinha sido constituído pai de sua família. Porque São Francisco se ligara a ele como um filho ao pai e como um filho único à sua mãe, achando que em seus bruços podia descansar e dormir tranquilo. Ele assumiria e exercia o cargo de pastor e deixava o título para o santo. O bem-aventurado pai cuidava de que era necessário, mas o hábil Senhor fazia com que tudo fosse realizado. Quantas pessoas, especialmente no princípio, tentaram acabar com a implantação da ordem? Quantos procuraram sufocar a vinha escolhida, que na mão do Senhor tinha plantado havia pouco neste mundo?
Quantos tentaram roubar e consumir seus primeiros e melhores frutos, mas todos foram vencidos e desembaratados pela espada da tão reverenda Pai e Senhor. Ele era um verdadeiro rio de eloquência, bastião da igreja, defensor da verdade e protetor dos humildes. Bendito e memorável o dia em que o santo se confiou a tão venerável Senhor. Muitas das vezes que o cardeal foi mandado como um legado da Sé Apostólica Toscana. São Francisco, que ainda não tinha muitos frades e queria ir à França, passou por Florença, onde morava nesse tempo o referido bispo. Ainda não estava unido por especial amizade, mas a família de uma vida santa tinha unido a dois em mútuos afeto. De resto, como era costume de São Francisco visitar os bispos e os padres logo que chegavam a alguma cidade ou região, quando soube da presença de um bispo tão importante, apresentou-se com maior reverência. O bispo o recebeu com muita devoção, como fazia sempre com todos que pretendiam viver a vida religiosa, e principalmente com os que levavam o estandarte de santa pobreza e humildade. Como era solícito em ajudar as necessidades dos pobres e se interessava pessoalmente com os problemas, que, sabendo atenciosamente o motivo da visita do santo, escutou com muita bondade os seus projetos. Ao vê-lo desprendido como ninguém dos bens terrenos, tão abrasado no fogo de Jesus, trouxe ao mundo seu coração e se juntou desde esse momento no coração dele. Pediu-lhe oração com devoção e lhe ofereceu com prazer sua proteção. Aconselhou, por isso, a desistir da viagem ancetada para cuidar da guarda, aquele que o Senhor lhe confiara com vigilância e solicitude. Quando viu toda essa generosidade, bondade e decisão em tão ilustre personagem, São Francisco teve uma alegria enorme. Lançou-se aos pés e lhe confiou devotamente sua própria pessoa e seus frades. Aqui fala, né, da ida de Francisco a Roma, a Santa Sé. Lá ele já tinha encontrado o bispo de Assis, e junto com o bispo de Assis, o bispo de Orte, Dom Ugolino, que futuramente se tornaria papa. Honório III, eu acredito. Me perdoe se eu tiver errado, mas acredito que é Honório III. Então, o que é que acontece? Francisco, ele só conseguiu ter êxito e chegar ao Papa graças a esses cardeais, né? Principalmente o Dom Ugolino de Ortia. Acho que é o Ugolino. Espera aí, deixa eu olhar aqui, viu, pessoal? Deixa eu ver. O bem-aventurado. Eu sei que era o bispo de Orte. Ó, o bispo. Não estou achando aqui o nome do bispo. Pronto, é isso mesmo. Dom Ugolino. Dom Ugolino. O Papa Honório recebeu. E Dom Ugolino, que era o bispo de Ortia, né, o acolheram, né, por intermédio do bispo de Ortia, que seria o futuro Papa Inocêncio III. Porque se não fosse assim, Francisco e seus frades, no meio daquela multidão, onde existiam muitos mendigos e miseráveis, jamais iam ser percebidos, que é lastimável, né? Você não dá a atenção necessária a quem necessita, né? E Cristo é muito claro no Evangelho sobre os pequeninos dele, né? Os excluídos, marginalizados, aqueles que têm fome, que têm sede, que está doente, que está nu. E onde é que a gente encontra esse povo? Esses nossos irmãos? Nas ruas, nas calçadas, nas praças. Porque muitas das vezes eles não têm mais a quem pedir socorro. Ali é o último grau. Ele já chegou ao fundo do poço. Ele se vê necessário se humilhar e pedir ajuda.
Então Francisco se identificava com os mais miseráveis, com os excluídos da sociedade. Então ele foi atendido pelo Papa, não somente por ele, mas os cardeais. E a proposta que ele falou era algo assim muito, aparentemente para eles era utópico. Viver o evangelho tal qual como está apresentado por Cristo. E Francisco disse, sim, isso é possível, mas para isso é necessário se lançar, confiar na misericórdia de Deus. Se lançar. Aí ficou aquela questão. Se eu não reconhecer que é possível, então esvazia o sentido do evangelho. Né? É como se no xadrez Francisco desse um checkmate no Papa e nos cardeais. E pela simplicidade, pela humildade, pela alegria, como se fosse uma criança, aqueles pequeninos que viam a Cristo, ele se viu como aqueles discípulos que tentaram resistir, mas como o poder de Deus está acima de tudo, eles passaram pelos discípulos e foram a Cristo. Vinde a minhas crianças. E foi Francisco e seus frades ao Papa. E ele abençoou. E com o tempo, já com o Papa Honório III, eles conseguiram o reconhecimento. O Papa anterior deu a bênção para ele dar, e em cidade em cidade chamar as pessoas à conversão, à penitência. E com o Papa Honório III, a ordem, já com uma regra apresentada, mais trabalhada, mais detalhada, foi reconhecido como ordem. Uma ordem religiosa. Mas Francisco sempre esteve seguro. E da mesma forma que ele falava para um sumo sacerdote, o Papa, né? Ele falava também com o humilde, com o pobre. Para ele não existia distinção. Em todos ele via a pessoa de Cristo. Só que no sacerdote era a pessoa de Cristo por excelência, o representante de Cristo na terra. Então, onde ele visse um sacerdote, ele já se prostrava, beijava a mão, porque ali ele viu o próprio Cristo, E no miserável ele via muito o Cristo crucificado. Claro que aqui fala que o Dom Ugolino ele ficou muito receoso do que poderia acontecer. Francisco, na sua simplicidade, na sua inocência, ele poderia ser devorado pelos cardeais. Mas Deus agiu naquele momento. E muitos daqueles que talvez no primeiro momento subestimaram aquele grupo de mendigos, mal cheirosos e mal vestidos, entraram em prantos pelo testemunho, pela convicção de fé deles. Então nós também somos chamados a essa missão de ser o evangelho vivo na terra, ser luz para o mundo, sal para a terra. Que a gente busque confiar em Deus. Se Ele lhe chama, é porque Ele sabe do seu potencial. Mas para isso, se lembra do começo da oração? É necessário silenciar. Só podemos ouvir a Deus se silenciar. Não somente o espaço material externo, mas a nossa alma, aprender a silenciar a nossa alma. As conversas que vêm em nossa cabeça, a gente tem que aprender a trabalhar, a controlar. Porque enquanto tiver barulho nos seus pensamentos, na sua cabeça, jamais você vai ouvir a Deus. E Deus não vai se manifestar de forma extraordinária para você. Assim como ele se manifestou para o profeta no Antigo Testamento, meu Deus, eu não sei qual... Estou com medo de não acertar, não sei se foi o profeta Elias. Não sei. Mas eu sei que ele se manifestou através de uma brisa. Mas antes da brisa vir, veio ventania, veio tremores. Mas nada disso o profeta percebeu a presença de Jesus, de Deus. Mas foi na brisa. Então a gente tem que trabalhar em nós o silêncio interior.
Muitas das vezes as pessoas fogem disso porque silenciar é se encontrar consigo mesmo, com suas misérias, com seus fantasmas. E a pessoa às vezes não quer de forma nenhuma, foge do silêncio por causa disso. E passa a vida toda nisso. E uma pessoa dessa nunca acordou verdadeiramente para a vida e para a eternidade. Vive como um morto, um verdadeiro zumbi na terra, compulsivo nos seus caprichos e nos seus desejos. Se a gente quer viver verdadeiramente, devemos calar, adestrar muita coisa dentro de nós. Porque assim como Francisco enxergava o seu corpo como um irmão asno, esse asno, muitas das vezes, ele se torna selvagem e domina aquele que não tem o pulso forte necessário para ter o controle. Assim é nosso corpo. Se a gente não tiver o controle sobre ele, ele vai nos dominar como uma besta selvagem e leva até as últimas consequências. Então a alma precisa ser lapidada e o corpo precisa ser adestrado. E tudo isso é possível através da oração, através do silêncio, que a gente vai aos poucos se capacitando até se tornar um verdadeiro mensageiro de Deus, um arauto da boa nova. Então esse é o é o meu convite a vocês, a vivenciar o silêncio para Deus poder falar com você, assim como falou com Francisco de Assis. Aí sim você vai descobrir qual é o seu propósito de vida. Amém? Então, como é de costume, vamos ler algum escrito de São Francisco de Assis. Eu desmarquei aqui, mas vamos ver aqui se eu encontro. Jesus, onde é que está? Não estou achando aqui. Mas eu vou pegar aqui, sabe o quê? Uma das orações de Francisco. Deixa eu ver. Ai, meu pai, eu desmarquei. Não estou achando, meu povo. Não estou achando. Acho que está aqui bem no comecinho. Aqui tem a bibliografia dele. Acho que está para cá. Aqui fala da regra não ambulada. Eu recomendo a vocês que comprem as fontes franciscanas, que é muito rico de escritos. Tá certo? Vou ler aqui. Acho muito interessante isso aqui. Uma das partes das regras de São Francisco. Certo? Olha só que interessante. Todos os irmãos sejam católicos, vivam e falem catolicamente. Mas se alguém errar na fé e na vida católica, por palavra e por ato, e não se emendar, seja definitivamente expulso da nossa fraternidade. E tenhamos todos os clérigos e todos os religiosos como senhores no que concerne à saúde da alma, e não desvia-se da nossa ordem, e venerando o Senhor, sua ordem, o ofício e ministério. Então, a gente vê que o zelo que Francisco tinha pela sua religiosidade, pela sua fé, pelo seu credo, da não incoerência, né? Que viva de forma coerente a sua fé, viver aquilo que acredita, né? Viver de forma concreta, longe da hipocrisia, longe da falsidade, longe da fachada bonita, mas com podridão por dentro, no coração. Então que a gente busque viver de forma concreta a nossa fé. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, advogada nossa da nossa família franciscana. Estaremos sempre reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.